Queridos irmãos, graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos em atitude de culto. Hoje é o dia mais especial da nossa semana, o domingo, quando nós temos o privilégio de começar a nossa semana na presença de Deus, gratos por aquilo que Ele tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Certos disso, eu quero convidar você para meditarmos na palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos tão somente o verso de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 1. Convido você mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura deste texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim o texto bíblico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Você pode ler comigo mais uma vez, toda a igreja em nossa voz, só esse verso? Juntos leiamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Querido Deus, que o Senhor use de misericórdia para com a minha vida nesse instante, que nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz, que eu possa ouvir a Sua voz, falando, ó Deus, aos nossos corações, transmitindo-nos novidade de vida e ensinando-nos a Tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz. Dá-me, ó Deus, facilidade de comunicação e de entendimento para mim e para os meus irmãos, para que nós saímos daqui hoje, ó Deus, transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Se conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Havia um sargento do exército que era muito rigoroso. E ele trabalhava com a sua tropa de elite. E ano após ano, passavam centenas de soldados e ele cuidava deles. E ele era extremamente rigoroso com cada um dos seus soldados. Esse sargento, ele era reconhecido e conhecido por isso, por essa especificidade, essa rigidez que ele tinha com os seus soldados. Até que em um treinamento, que era o mais difícil, esse sargento ele ficou observando um soldado em especial, porque todos estavam exaustos, tinham passado boa parte do dia e da noite no meio de um pântano e eles precisavam dormir um pouco, por um pouco período de tempo, para retomar a caminhada já no começo da madrugada. E esse sargento, ele estava preocupado com essa tropa e ele estava observando a cada um atentamente, até que um soldado especificamente chamou a atenção dele, porque quando todo mundo chegou ali nas suas barracas, no lugar aonde eles iam dormir, já tarde da noite, eles tinham pouco tempo para fazê-lo, todos os soldados já caíram imediatamente no chão, cansados. Só que ele olhou, em especial, para esse soldado, lá no finalzinho, porque esse soldado, ele abrir a sua mochila, tirar a sua Bíblia e começar a orar. Isso irritou profundamente o sargento. O sargento ficou irritado. Não é possível que todo mundo cansado, e esse cristão aí ainda acha um tempo para ajoelhar, para orar, para ler a palavra, e ele achou isso um absurdo, e ele ficou tão indignado com aquilo que esse sargento, ele pegou a sua botina, seu coturno, e que estava ali todo cheio de lama, pesado, de onde ele estava mesmo, ele arremessou o coturno na cabeça do soldado, que estava ali orando, e a botina, o coturno bateu na cabeça do soldado, e ele caiu. E o soldado então levantou, continuou ali orando, e o sargento, irritado, deitou e dormiu. Poucas horas eles tinham de sono e ele precisava então dormir. Só que no outro dia, queridos, pela manhã, quando o sargento ele acordou já chamando a todos, já para que o batalhão levantasse, e quando ele olha para o lado ali do colchão dele, estava lá aquele coturno, impecavelmente limpo, engraxado, magnificamente perfeito. E aquilo tocou tanto a vida dele que ele quis saber do cristão que história era essa. Que história era essa
desse cristão que acabara de tomar uma coturnada na cabeça, agora lavar esse coturno, limpar. E esse sargento, ele ficou tão intrigado com isso que ele acabou se convertendo e se tornando então, logo mais tarde, um grande cristão. Nós estamos, queridos, vivendo uma época em que nós precisamos de grandes exemplos. Nós precisamos de exemplos, de pessoas que são modelo, que são exemplos para guiar a nossa jornada. Nós precisamos de exemplos que ultrapassem a lógica natural das coisas que nós vemos por aí, na vida de homens e na vida de mulheres. Pessoas que são transformadas pelo poder do Evangelho. Nós precisamos, no tempo em que nós vivemos, mais do que nunca, de homens e mulheres transformados. Não apenas homens bons, não apenas mulheres boas, mas pessoas que são transformados verdadeiramente pelo poder do Evangelho. Nós não precisamos apenas de cidadãos honestos. Nós precisamos de gente que é transformada pela mensagem de Jesus Cristo. E queridos, quando nós olhamos o Evangelho, a palavra de Deus e a vida de Pedro, nós vemos o poder do Evangelho na vida de um homem comum como Pedro. Talvez Pedro seja um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Todos nós sabemos muitas histórias a respeito de Pedro, talvez até por um processo de identificação que nós temos com Pedro. Muitos falam às vezes, eu pareço mais com Pedro do que com Paulo. Eu sou mais semelhante a Pedro nesse aspecto, Se nós fôssemos fazer talvez aqui uma campanha eleitoral hoje, quem é que será que parece mais com Pedro ou com Paulo? Pedro com certeza dispararia na frente, Ele teria votos e mais votos por identificação, porque quantas são as vezes na nossa vida em que nós nos pegamos como Pedro? Quantas são as vezes em que nós perdemos a cabeça por pouco? Quantas são as vezes em que parece que nos falta paciência? Quantas são as vezes em que a gente fala muito mais do que o que a gente deveria falar, ou a gente às vezes até fala aquilo que nós não deveríamos falar, ou seja, irmãos, nós somos muito parecidos com esse personagem da Bíblia aqui, chamado Pedro. Mas Pedro foi um homem transformado, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus com essa proposta para as nossas vidas, porque meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Se Deus transformou um homem como Pedro, Deus também pode transformar a cada um de nós. Deus pode transformar a minha vida e transformar a sua vida. Porque não existe pessoa com um coração tão duro que não possa ser transformado pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Essa história que nós vemos, principalmente no Brasil, de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, sempre foi assim, eu vou morrer assim. Isso não combina com o Evangelho. Não existe isso no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, ele muda as pessoas. O Evangelho, ele transforma as pessoas. O Evangelho faz com que a pessoa não seja apenas uma pessoa que adquire uma nova religião, uma nova religiosidade. Não. Jesus Cristo, ele veio para fazer com que eu e você possamos nascer de novo. Nascer de novo. Então nós nos identificamos muito com Pedro. Mas nós temos que nos lembrar que a fé, a esperança e o amor de Deus transformaram Pedro. Pedro é um homem transformado e Deus quer nos transformar. E Deus nos transforma segundo a sua graça, de glória em glória, dia após dia. E nós precisamos perceber essa ação de Deus, porque à medida que nós percebemos essa transformação de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo, aí sim nós nos tornamos pessoas melhores. Isso é fantástico, meu irmão, minha irmã, porque geralmente se diz que na vida de Pedro houveram 2 momentos. Eu não sei você, mas geralmente se diz, não sei o que você pensa a respeito, são tantos os momentos quando a gente olha para a vida de Pedro, mas geralmente se diz que houveram 2 momentos. Um antes de Atos, um outro momento que talvez seja durante os evangelhos, e um momento agora depois de Atos. Então são 2 momentos, um antes e um depois de Atos. Na verdade, tem quem diga, então, são 3 momentos, esse momento durante o Evangelho. O fato é, Pedro tem uma vida antes do encontro dele com Jesus. Depois que Pedro se encontra com Jesus, Pedro tem uma agenda ali, vivendo com Jesus. E depois que Jesus é assunto aos céus, Pedro, ele tem uma agenda que é depois da partida de Cristo, da ascensão de Cristo. E nesses momentos, então, antes de Cristo, durante o tempo com Cristo e depois de Cristo, nós podemos perceber o cuidado e a ação de Deus na vida de Pedro.
Olha o texto que nós lemos. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Veja só, apenas um versículo. Veja o texto, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Talvez essa seja a única mensagem que você vai ouvir na sua vida que um pastor pregou um texto de 4 palavras. Mas é só isso que nós queremos observar aqui, né? Você vai voltar para casa e alguém te perguntar hoje à noite: o que o pastor pregou? O que foi falado? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Essa é a ideia de nós entendermos o que o texto está nos dizendo, apenas Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas por que esse texto é importante? Por que esse texto ele tem uma mensagem profunda para nós? Porque apenas um versículo fala para nós de maneira tão impactante. É simples. Porque esse texto, queridos, ele começa com uma consciência. A consciência de Pedro de que ele tem um chamado. Veja o texto novamente. Pedro ele diz: eu sou Pedro. Mas ele diz: eu também sou apóstolo. Ou seja, eu tenho um chamado. Eu sou Pedro, eu tenho um propósito. E a primeira característica da mudança na vida de Pedro, que é apresentada aqui nesse texto, é justamente essa. Pedro sabe quem ele é, e Pedro sabe exatamente o que ele deve fazer. Isso, gente, o Espírito Santo é que comunica ao nosso coração. Nós não somos apenas um Pedro, apenas um Gabriel, apenas um João, apenas uma Maria. Não, nós somos alguém que tem um sobrenome agora. Porque Jesus Cristo alcançou os nossos corações e nós agora fazemos parte da igreja. E se nós somos parte da igreja, nós agora temos um novo nome. E esse nome, diz o texto aqui, é um nome santo. Por isso que Pedro se identifica dessa forma. Pedro ele diz: eu sou Pedro, apóstolo. Eu sou Pedro, apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo. No grego, geralmente, olhe mais uma vez para a sua Bíblia, quando aparece a expressão de aí do texto, ela é uma expressão que é chamada de genitivo de posse, ou seja, é como se o texto estivesse dizendo: eu pertenço a. Então Pedro está dizendo assim: eu sou uma pessoa que tem uma missão dada por Cristo, o Cristo que eu pertenço a Ele. É isso que está escrito aqui nesse texto para nós. Agora é bom lembrar que ao escrever isso aqui, Pedro estava em um contexto de perseguição. Esse é o contexto da primeira carta. Quando Pedro escreve, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, isso aqui, gente, custava a vida dele. Quem se identificava dessa forma era perseguido pelo império. Tanto é que ele escreve a uma igreja, olha o resto do versículo 1, que é uma igreja forasteira. Eles são forasteiros. E onde é que eles são forasteiros? Diz o texto que eles são forasteiros no Ponto. Aonde mais? Na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Era uma igreja que estava esparramada por causa da perseguição, pelos simples fatos deles serem cristãos. E Pedro, ao invés de esconder a sua identidade, não, ele escreve, ele torna público, ele declara: eu sou Pedro, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e se isso vai custar a minha vida, não tem problema nenhum, porque eu quero que o mundo inteiro saiba que Jesus Cristo transformou o meu coração. Eu quero que todas as pessoas vejam que em mim habita um novo homem, transformado e renovado pela mensagem redentora do Evangelho. Isso aqui acontece, meus irmãos, porque o Senhor lhe chamou Pedro e deu para Pedro uma nova história. Ele é um novo homem. Você que está aí com a sua Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, eu quero te convidar, abra um outro texto comigo, por favor. Veja só o que diz João capítulo 1, versos 40 a 42. Abre lá, por favor, marque aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, e vá lá para João capítulo 1, versos 40 ao verso de número 42. É um texto muito interessante, é um texto que mostra uma conversa que acontece entre Pedro e Jesus, e veja só o que diz lá o seguinte: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, você pode ler comigo a parte final do texto, o que ele disse? Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus aqui está dizendo: Simão, eu vou te chamar agora de Cefas. Você vai ter um novo nome, é Pedro agora.
Porque você tem uma nova história. Deus costumeiramente costuma fazer isso com alguns personagens bíblicos. Você se lembra? Um homem que é descrito lá em Gênesis capítulo 12, de Ur dos Caldeus. Antes esse homem era um pagão, seguia a vários deuses, mas o Senhor o chama. E antes ele era chamado de Abrão, mas ele passa a ser chamado agora de Abraão. Deus convoca mais à frente um outro patriarca, um homem que usurpa o direito de primogenitura de seu irmão, um homem chamado Jacó. E esse homem ele tem um encontro poderoso com Deus lá no Val de Jaboque, ele luta com o anjo. E aquele anjo agora, o próprio Deus que luta com Jacó, diz para ele: você não vai mais chamar Jacó, mas agora você será chamado de Israel. Deus faz isso costumeiramente, ele muda o nome, muda a história, ele muda a vida. Isso me fez lembrar muito de uma história muito interessante. Um treinador de beisebol norte-americano chamado Tommy Lasorda. Esse treinador, ele recebeu um jogador, e o jogador era um sujeito muito bom de beisebol. Mas o nome dele, segundo o treinador, não impunha respeito aos adversários, porque o nome dele era Orel. E o treinador disse assim para ele: rapaz, com esse nome você não tem futuro não, não adianta. Porque com esse nome você não mete medo em adversário nenhum a partir de hoje, então eu vou te rebatizar. Você não vai mais ser chamado de Orel, mas você vai chamar Bulldog. Vai ser seu novo nome. E quando você entrar em campo, as pessoas vão ver ali na camisa que está escrita que você vai estar usando o seu nome escrito Bulldog, e isso já vai te dar uma grande vantagem. E gente, de fato, quando ele entrava, e o adversário olhava o nome dele, Bulldog, jogando bem como ele jogava, esse jogador Bulldog, Orel, se tornou um dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos. E o técnico disse, isso fez toda a diferença na vida dele. O nome faz toda a diferença na vida de alguém. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus tem um nome para nós na eternidade, um novo nome. Deus nos conhece pelo nome, e ao falar disso, Deus está dizendo: eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova caminhada, eu tenho novos propósitos para você, e isso aconteceu com esse Simão, agora Cefas, chamado Pedro. Não é uma mudança simples, é uma nova história, porque Deus quer construir uma nova história com Pedro, e Pedro ele experimenta coisas tremendas andando com Cristo Jesus. Você se lembra? Pedro ele viu Jesus fazendo milagres dentro da sua própria casa, tudo bem que foi curando a sogra, mas foi grandes milagres. Pedro viu Jesus ressuscitando pessoas, Pedro viu Jesus multiplicando pães, Pedro viu Jesus multiplicando peixes, Pedro viu Jesus fazendo coisas extraordinárias. Cristo estava ao lado dele. O Senhor Jesus ora por Pedro para que a fé de Pedro fosse fortalecida. Há uma intimidade, há uma caminhada, mas ainda nós não temos um Pedro, parece que completamente transformado. Portanto, o que aconteceu na história de Pedro, acontece na nossa história também. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma vida antes do encontro com Cristo. Depois nós começamos a andar com Jesus, nós percebemos a ação de Deus, o cuidar de Deus, o propósito de Deus, os milagres de Deus, a bênção de Deus sendo derramada nas nossas vidas. Mas aí as circunstâncias elas vão nos apertando, vão nos pressionando, e em um determinado momento das nossas vidas nós encontramos um Pedro negando a Cristo Jesus, e nós nos encontramos às vezes negando a Jesus, de forma veemente. E esse homem que nega, ele tem atitudes impensadas, ele nega veementemente. É interessante, quando nós lemos lá o texto, é gradativa a negação de Pedro. Ele diz primeiramente: eu não conheço esse homem. Um pouco mais à frente ele diz: eu nunca vi esse homem. Mas na terceira vez ele fala: eu jamais me encontrei com esse homem. Ele havia sido avisado pelo próprio Senhor Jesus que isso aconteceria, mas ele foi pressionado pelo seu próprio coração, pelo pecado, pelas circunstâncias. E aí, meu irmão, sabe o que é maravilhoso em tudo isso? É que o mesmo Cristo que tem paciência com Pedro, ele tem paciência com cada um de nós. O mesmo Cristo que perdoa Pedro, ele perdoa cada um de nós. Porque Pedro muda,
mas Deus não muda. Deus não faz acepção de pessoas. E assim como Ele trabalhou no coração de Pedro, Ele trabalha no meu e no seu coração. Deus, Ele sabe quantas vezes nós temos negado a Ele. Quantas vezes nós temos negado a palavra dEle. Ainda que Ele tenha nos avisado para não negar. Mas ainda assim, Deus, Ele renova a sua graça. Renova o seu amor. Renova o seu amparo. Renova o seu cuidado sobre mim e sobre você. Porque assim como na vida de Pedro, Deus tem um projeto para cada um de nós. E amanhã, como declara o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre nós. E aí tudo muda. Tudo muda. Porque quando o Senhor ressuscita, Pedro chora amargamente, arrependido do seu pecado. Ele encontra arrependimento e fé, e isso é resultado da graça salvadora de Deus sobre a vida dele. Está lá em João capítulo 21, dos versos 15 a 23. Eu não quero ler esse texto, convido você para depois lê-lo em casa. Mas é um novo momento. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E nesse novo momento, a soma do arrependimento e da fé, a conversão, nós entendemos que esse novo Pedro, ele experimenta todos os benefícios dessa santa conversão, dessa mudança de vida. E aí, queridos, lá em Atos capítulo 1, o texto bíblico vai dizer que então nasce um novo Pedro, um Pedro que agora não tem medo, não tem vergonha de falar sobre a sua fé, falar sobre Cristo Jesus, pelo contrário. Agora em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas estão reunidas, e quem se levanta para pregar é Pedro. E Pedro prega. Pedro faz um belo sermão, convidando o povo de Deus ao arrependimento. Ele prega no dia do Pentecostes, e Pedro começa a experimentar na vida dele, aquilo que ele havia testemunhado na vida de Cristo Jesus. Conversões, curas, milagres, e a manifestação do poder de Deus. Ele ora e pessoas são curadas. Ele vê Deus trazendo nova vida, nova percepção do Evangelho. E ele agora não nega mais, mas ele afirma a sua fé. Porque não é mais um Pedro medroso, mas é um Pedro corajoso. Isso, meu irmão, minha irmã, é transformação. É a coragem de ir adiante, mesmo quando há problemas. Mesmo quando há perseguição, assumindo riscos por causa do encontro transformador que nós temos com Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos, gente, no século 21. Nós precisamos de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Não são apenas pessoas que escutam o Evangelho aqui domingo após domingo, mas são pessoas que veem, como viu Jó, o poder de Jesus. E experimenta de Jesus Cristo. Gente que tem um tempo na presença de Deus, de transformação diária, e essa transformação impacta a sociedade. Nós precisamos de pessoas que saiam para a sociedade, saiam rua fora, dizendo: Jesus Cristo está vivo. Eu falo com Ele através da oração, Ele me responde através da oração, Ele fala comigo através da Sua palavra, e eu não tenho vergonha, eu não sou vencido pelo cansaço de me ajoelhar no meio de um bando de pessoas que às vezes ainda não têm a fé em Cristo Jesus, e mesmo cansado, arrumando tempo para se ajoelhar, abrir a palavra e encontrar intimidade com o Senhor Jesus. Foi isso que aquele soldado fez. E o resultado veio. Nós precisamos de experiências assim nessa sociedade. A sociedade precisa encontrar cristãos dessa forma. Nós precisamos de ser instrumentos de transformação nessa sociedade por meio de uma pregação coerente e comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para tanto, nós precisamos viver essa transformação em casa. Para tanto, querido jovem, você precisa viver essa transformação na faculdade. Querido adolescente, seu colega de sala de aula precisa saber que você foi alcançado por Jesus. No trabalho, meu irmão, minha irmã, você precisa ser conhecido como um homem ou uma mulher honesto. Gente que faz a diferença. Aonde quer que passemos, as pessoas precisam olhar para nós e elas precisam nos ver e dizer: ali vai o Pedro, servo de Cristo Jesus. Ali vai Pedro, servo de Cristo Jesus. Ali vai João, Maria, Gabriel, servo
e serva de Cristo Jesus. Ali vai um homem e uma mulher que amam o Senhor. O nome de cada um de nós precisa estar associado a essa identidade santa que Deus nos chamou para viver. Por isso, queridos, eu quero concluir esse sermão na oportunidade de hoje, dizendo para você, assim como Deus tinha um projeto para Pedro, Deus tem um projeto para cada um de nós. O chamado é o mesmo, a vocação é a mesma. Assim como Pedro era falho, nós também somos. Assim como Pedro era temperamental, nós também somos. Assim como Pedro negou, nós também negamos, mas assim como Deus usou Pedro, Deus pode usar cada membro da primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas. Por isso que nós nos coloquemos diante dele nessa disposição, como aquele soldado, que o Senhor sempre nos encontre prontos e que nós possamos levar conosco, na oportunidade de hoje, o aprendizado de que o soldado cristão bom é o soldado de joelho. Soldado que foi transformado, o soldado que é instrumento de transformação por onde ele passa. Que Deus nos abençoe e que Ele nos torne, queridos, verdadeiros Pedros, discípulos, servos, soldados a serviço do reino de Deus. Querido Deus, nós clamamos a Ti, a que olhe para nós com misericórdia. Que nessa noite o Senhor fortaleça a nossa fé. Que, ó Deus, se porventura há homens e mulheres aqui que precisam de um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, que o Senhor, ó Deus, provoque neles mudança. Para que a partir do momento em que o Senhor, ó Deus, agir com o Teu Santo Espírito em nós, nós sejamos pessoas que, Deus, levem transformação e mudança à cidade. Pedimos isso, ó Deus, certos de que o Senhor já operou no passado, opera no presente e operará no futuro para a glória do nome do Senhor mesmo. Crentes nisso, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, hoje, agora e para todo sempre. Amém.